Atenção! A história a seguir contém cenas de violência e pode ser gatilho para algumas pessoas. A discrição do espectador é recomendada. O grito ecoou pelo corredor do hospital, cortando o silêncio da noite como uma lâmina fria. A mão de um homem vestido em terno, completamente fora de si, desceu com a força de um furacão, estapeando o rosto da própria esposa grávida. Ninguém teve tempo de reagir, mas o destino já tinha traçado o seu caminho. A centenas de quilômetros de distância, na cidade de São Paulo, o telefone do empresário poderoso, Sr. Fernando Costa, tocou em seu escritório luxuoso. Em questão de segundos, ele descobriu que a vítima era sua única filha, Luciana. E o que aconteceu depois não foi apenas vingança, mas a queda de um império construído sobre a arrogância, a mentira e a dor. Você acredita que a violência pode ser o começo de uma redenção? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder o desfecho dessa história. No quarto branco da maternidade do Hospital Sírio-Libanês, Luciana cobriu o rosto com as mãos. Seu marido, o famoso arquiteto Diogo Nogueira, acabara de perder o controle. Ela, que sempre acreditou que o amor bastaria para curar o medo, finalmente compreendeu naquela tarde de março que o medo deixa cicatrizes profundas que nenhuma promessa é capaz de apagar. A luta não era mais sobre vencer uma discussão, mas sobre proteger uma pequena vida que, silenciosa, pedia calma dentro de si. O verão escaldante de São Paulo já se despedia, e o contraste entre a tensão no quarto e o burburinho da cidade lá fora sublinhava a gravidade da situação. A doutora Isaura Rodrigues pediu a Luciana que respirasse devagar e a acalmou, garantindo que o bebê estava bem. Luciana concordou, agarrando-se à ideia de que cada respiração era uma forma de sustentar seu filho. Ela só queria paz, e queria que essa paz começasse ali. A porta se abriu, e o passado fez sua entrada. Diogo entrou como se o hospital inteiro lhe pertencesse, com uma preocupação que não nascia do carinho, mas do orgulho ferido. A doutora Isaura estabeleceu as regras. Explicou que qualquer conversa teria que ser breve e calma. Diogo fingiu aceitar e se aproximou da cama. Começou a falar de fofocas, de jornalistas, de seu sobrenome ilustre, de sua imagem que não podia ser manchada. Luciana evitou discutir. Disse que estava cansada e preferia conversar em outro momento. Ele insistiu que a imprensa não espera e que ela precisava ajudar a controlar a narrativa. Sua voz não buscava entender, mas impor. A doutora Isaura repetiu que a prioridade era a saúde da mãe e do bebê. No corredor, o segurança Antônio Silva fazia sua ronda com discrição. Ele parou ao reconhecer o tipo de silêncio estranho que precede uma explosão. Pensou que seu trabalho não era apenas impedir a entrada de pessoas não autorizadas, mas também alertar quando a proteção era necessária. Ele se aproximou o suficiente para ouvir sem invadir o espaço. Lá dentro, Luciana finalmente decidiu que o medo não a controlaria mais. Ela disse que não voltaria para aquela casa e que estava cansada de se justificar. Ela não alterou o tom, mas a calma de suas palavras carregava uma força que ele nunca tinha visto antes. Diogo sorriu, sem alegria. Ele a chamou de exagerada e afirmou que tudo se resolveria se ela o obedecesse. A doutora Isaura pediu que ele encerrasse a visita. O clima mudou de repente, como a luz antes de uma tempestade. Houve um segundo de suspense, e então a fronteira foi cruzada. O som do tapa foi seco e agudo. Luciana levou a mão ao rosto e a barriga no mesmo gesto, lembrando ao seu corpo que ele ainda era o refúgio do seu filho. A doutora Isaura agiu com uma rapidez tranquila, apertou a campainha para chamar ajuda e colocou o corpo entre a paciente e o agressor. Ela não gritou,
Apenas falou com clareza para impor um limite. Pediu a Diogo que saísse. Ele disse que foi um erro, que sentia muito. O monitor continuou marcando o ritmo constante do coração do bebê, e essa constância deu a Luciana uma âncora. A doutora Isaura insistiu para que ele saísse do quarto, e Diogo percebeu que havia perdido o controle da cena. Ele se retirou com passos que tentaram soar dignos, mas soaram como uma retirada. Luciana respirou devagar, sentindo que a serenidade também era uma forma de resistência. Ela disse que não queria se tornar um escândalo, que só queria paz e proteger seu filho. A doutora Isaura a compreendeu e a incentivou a focar na respiração. Prometeu que ela não estava sozinha. No corredor, Antônio não viu o tapa, mas o ouviu sem a menor dúvida. Ele pensou em entrar, olhou pela fresta da porta por um instante e viu a doutora ao lado da paciente, firme e presente. Ele entendeu que invadir o quarto poderia piorar a situação e que a ajuda mais eficaz seria outra. Havia um número de telefone que pesava em sua memória, evitado por anos devido a um remorso antigo. Agora, ele se apresentava como uma obrigação. É o meu dever, disse a si mesmo. Nem sempre a ação é visível. Às vezes, é um gesto silencioso que permite que o outro se sustente. Lá dentro, a doutora Isaura registrou o incidente com precisão e pediu que a equipe de enfermagem ficasse alerta. Depois, voltou para perto de Luciana e cuidou da sua respiração, como se cuida de uma brasa que não pode se apagar. Ela disse que a decisão de Luciana tinha um valor imenso e que sua voz importava. Luciana assentiu e se permitiu um tremor que não era de derrota, mas de descompressão. Ela pensou que havia ignorado velhas advertências por medo de ficar sozinha e se perdoou por não ter estado pronta antes. Ela prometeu a si mesma ouvir sua intuição e nunca mais aceitar o que a desonrava. Disse em voz baixa que estava disposta a fazer a denúncia, se fosse preciso, e que não fecharia a porta para a ajuda de seu pai. A doutora Isaura respondeu que a acompanharia em cada passo e que ela podia contar com o apoio legal e social do hospital. Lá fora, a cidade continuava a celebrar, mas naquele quarto, uma luz diferente acabara de se acender. Talvez o mundo não pare quando alguém sofre, ela pensou, mas ainda assim é possível recomeçar. O monitor continuava marcando o pulso do bebê, e aquele som se tornou um lembrete do futuro. Antônio repassou suas lembranças. Ele havia trabalhado na empresa do pai de Luciana, Sr. Fernando Costa. Houve um conflito e uma demissão que o machucou profundamente. Com o tempo, ele percebeu que também havia cometido seus erros. Ele não buscava revanche, mas sim fazer a coisa certa. Pensou em sua própria família e em como a vida, às vezes, se desvia por pequenas covardias. Aquele pensamento o fortaleceu. Ele imaginou a conversa que teria se ligasse e o que viria depois. Aceitou que perguntas, e talvez até mesmo críticas, choveriam sobre ele. Aceitou que agir, mesmo com dúvidas, era melhor do que se virar para o lado. Ele decidiu ligar para a única pessoa que podia mover céus e terra com rapidez. Antes de discar, respirou fundo e sentiu a firmeza que chega quando a consciência se acalma. Lá dentro, a doutora Isaura sugeriu que, se Luciana desejasse, algum familiar fosse avisado. A paciente concordou. Ela disse que gostaria de ver seu pai, embora não falassem com calma há muito tempo. A doutora Isaura a ouviu sem julgamentos e disse que os laços, às vezes, se curam nos momentos mais inesperados. Luciana fechou os olhos e viu seu pai em memórias intermitentes, severo e ausente, mas também capaz de ternura. Ela pensou que o perdão não apaga o que aconteceu, mas abre a porta para viver de uma maneira diferente.
A doutora Isaura, ao vê-la mais tranquila, sugeriu que ela tentasse dormir um pouco e prometeu ficar por perto. Luciana encostou a cabeça no travesseiro e se permitiu algumas lágrimas, silenciosas, não de resignação, mas de alívio. Ela queria acreditar que uma mudança estava começando e que seu filho nasceria em um mundo mais gentil do que o daquele tapa. Enquanto isso, Antônio olhou para o telefone e compreendeu que havia chegado a hora de fazer o que sua consciência já tinha decidido. Ele não era um herói. Era um homem disposto a responder pelo que ouviu. Ele se endireitou e parou de pensar em protocolos. Ele disse a si mesmo que a justiça, às vezes, é uma ligação que não pode ser adiada. Ele pensou na rua cheia de gente, nas crianças rindo, na normalidade que segue seu curso mesmo quando uma vida desmorona. Ele se disse que não podia permitir que aquela normalidade engolisse o que ele acabara de ouvir. Olhou para o telefone, lembrou-se de uma promessa que uma vez ouviu de outras pessoas e que agora fazia sua: proteger quem precisa. E decidiu que aquele gesto valia mais do que seu orgulho. Ele endireitou os ombros, respirou fundo e se preparou para fazer o que era necessário. Antônio discou um número que não usava há anos. O número do escritório do Sr. Fernando Costa, na Avenida Faria Lima. O toque do telefone rompeu a calma da manhã paulistana. Em seu escritório, o Sr. Fernando Costa parou de ler seus relatórios ao ouvir uma voz que jamais esperava ouvir. Sr. Costa, sou o Antônio Silva, disse o homem do outro lado da linha, com um tom que misturava respeito e urgência. Fernando permaneceu em silêncio por alguns segundos, reconhecendo o nome como quem ouve um eco do passado. Fazia mais de 20 anos que não tinha notícias daquele segurança que havia demitido após um mal-entendido em uma de suas empresas. O tempo, que geralmente apaga os nomes secundários, não havia apagado aquele. O que está acontecendo? Perguntou com cautela, sem disfarçar a tensão na voz. Antônio respirou fundo e explicou o que havia acontecido no hospital sírio-libanês. Ele não enfeitou a história, apenas relatou o essencial. A visita de Diogo Nogueira, a discussão, o tapa, a intervenção da doutora e o estado de Luciana. O silêncio tomou conta do escritório. Fernando não se moveu. A mão que segurava o telefone começou a tremer. Ele olhou para a janela, onde São Paulo seguia seu ritmo de trânsito e buzinas, alheia à sacudida que lhe atravessava o peito. Fazia anos que não via sua filha. As diferenças com sua falecida esposa, os negócios, as palavras ásperas, tudo havia corroído a relação até transformá-la em um muro. Ele não soube como responder. "Minha filha está segura?" Ele finalmente conseguiu perguntar. Antônio respondeu que sim, que a doutora estava com ela, que o bebê não corria perigo, mas que Diogo a havia deixado emocionalmente arrasada. Fernando fechou os olhos e uma lembrança o atingiu como um soco. A última vez que falou com Luciana foi para repreendê-la por seu casamento. "Você escolheu o homem errado", ele disse na ocasião. Aquela frase agora soava como uma condenação inútil. Ele agradeceu a ligação com uma voz tensa e pediu os detalhes do hospital. Antônio prometeu enviar as informações. Antes de desligar, ele acrescentou com um tom sincero: "Eu não faço isso pelo senhor, seu Fernando. Eu faço porque alguém tinha que fazer." Fernando permaneceu imóvel. A assistente entrou para lembrá-lo de uma reunião com investidores, mas ele levantou a mão. "Cancele tudo. Não haverá reunião hoje." Quando ela saiu, o silêncio do escritório se tornou pesado. Na parede, havia um retrato de família de mais de 20 anos atrás. Ele olhou para a foto com uma mistura de vergonha e nostalgia. Pensou em sua falecida esposa, na voz suave dela quando falava de paciência e família. "Cuide da Luciana, quando eu não estiver mais aqui", ela havia dito no hospital,
pouco antes de morrer. Aquela promessa, enterrada sob camadas de trabalho, agora ecoava com força. Ele deixou os papéis de lado, tirou os óculos e apoiou a cabeça nas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Não medo de perder uma empresa, mas medo de chegar tarde demais novamente. Ele pediu o trem mais rápido para Campinas. Ele não queria motorista ou acompanhante. Caminhou até a Estação da Luz sem avisar ninguém. Enquanto esperava o embarque, ele observou as pessoas com um olhar novo. Famílias rindo, jovens se abraçando, pais segurando a mão de seus filhos. Naqueles gestos cotidianos, ele viu a vida que havia negligenciado. O trem chegou e ele se sentou ao lado da janela. Ele não abriu o computador ou os relatórios. Ele apenas olhou para a paisagem que passava rapidamente. Os campos de cana-de-açúcar, as montanhas distantes, os pequenos vilarejos. Tudo parecia se mover, menos o peso em seu peito. Ele se lembrou da infância de Luciana, da primeira vez que a viu andar, do som da sua risada quando brincavam em Ubatuba durante os verões, das noites de tempestade em que ela corria para se refugiar em sua cama. Ele também se lembrou do dia em que decidiu priorizar uma reunião em vez de acompanhá-la a uma apresentação na escola. Sua filha o perdoou na época com um desenho que dizia: "Para o papai, meu herói." Agora, ele entendia que aquele desenho havia sido um pedido de socorro. Ele murmurou em voz baixa: "Eu não estive lá quando deveria." Ele apertou o punho sobre o apoio do braço. O trem avançava e a cada estação o passado se tornava mais presente. Ele pensou em Diogo Nogueira. Ele o conheceu brevemente, um jovem ambicioso com um sorriso calculado. Luciana se apaixonou rapidamente e ele não quis intervir, cansado de ser o pai que sempre corrige. Agora, ele entendia que seu silêncio foi cumplicidade. Ele se perguntou como não tinha visto o óbvio. Nos negócios, ele se gabava de detectar uma mentira a quilômetros de distância, mas em casa, ele havia sido cego. O revisor passou e pediu o bilhete. Fernando sorriu levemente, uma cortesia automática. O homem se foi, e ele continuou olhando a paisagem que começava a ser tingida pela luz do meio-dia. Durante a viagem, ele pegou uma caderneta velha da maleta. Era a mesma onde sua esposa escrevia anotações e lembretes. Ele encontrou uma página com a letra dela. "O amor nos ensina, ele acompanha." Aquela frase o tocou profundamente. Ele se perguntou o que restava dele, além dos negócios, dos prêmios e do respeito alheio. Pensou que a vida, quando medida apenas em sucessos, acaba vazia de significados verdadeiros. Ele decidiu que desta vez faria a coisa certa, sem delegar o afeto a ninguém. Quando o trem entrou na Grande São Paulo, Fernando sentiu que o ar mudava. O horizonte se abria. A cidade se insinuava por trás das colinas. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu vulnerável, mas também vivo. Ele enviou uma mensagem para Antônio. "Chegarei em 2 horas. Obrigado por avisar. Diga à doutora para não se preocupar. Eu vou cuidar de tudo." Antônio respondeu com poucas palavras: "Estaremos aqui." A simplicidade da mensagem o comoveu. Havia algo de dignidade naquele homem que ele havia demitido um dia sem pensar 2 vezes. Enquanto o trem se aproximava de São Paulo, Fernando pensou no que deveria dizer à sua filha. Ele não tinha um discurso preparado. Ele não queria desculpas ou promessas vazias. Ele só queria olhá-la nos olhos e pedir perdão, não com palavras formais, mas com sua presença. Ele pensou na primeira vez que ela o chamou de papai e em como aquele som parecia tão distante agora. Ele jurou a si mesmo nunca mais perdê-lo. Ele chegou à estação com o sol da tarde iluminando os trilhos. Ele caminhou sem pressa, deixando que a multidão o empurrasse suavemente. Ele pegou um táxi e deu o endereço do hospital.
Durante a viagem, o motorista falou sobre o trânsito, o barulho, o ritmo frenético da cidade. Fernando ouviu em silêncio. Quando o homem comentou que a vida continua apesar dos problemas, ele assentiu. Sim, a vida continua, mas às vezes precisamos parar para entendê-la. O motorista olhou para ele pelo retrovisor, sem entender completamente, e continuou dirigindo. Ao chegar, Fernando desceu do carro e ficou por um momento em frente ao prédio. Ele sentiu o coração acelerado, não pela idade, mas pela emoção. Ele perguntou pelo número do quarto. Ele subiu no elevador. Cada andar parecia uma barreira que ele tinha que superar. Antes de sair, ele apoiou a mão na parede, fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em sua esposa, no que ela diria se pudesse vê-lo agora. Talvez ela sorrisse e dissesse que ele ainda tinha tempo. Quando as portas se abriram, ele caminhou em direção ao corredor principal. Seus passos tremiam, mas ele não parou. Ele viu um homem uniformizado esperando por ele. Antônio Silva se aproximou com respeito. Senhor Costa, ele disse. Não havia críticas, apenas reconhecimento. Eles apertaram as mãos. Fernando sentiu a sinceridade em seu olhar. Obrigado por ligar, ele disse. Eu só fiz o que tinha que fazer, respondeu Antônio. Eles caminharam juntos até a porta do quarto. Fernando parou antes de entrar. Ele sentiu a culpa se misturar com uma estranha calma. Ele olhou para cima e, sem a necessidade de palavras, prometeu a si mesmo que desta vez não fugiria. Ele murmurou com uma voz quase inaudível. Hoje, não há compromisso mais importante do que a minha filha. Então, ele empurrou a porta e cruzou o limiar, determinado a começar o caminho que deveria ter percorrido anos atrás. Lá fora, o céu de São Paulo começava a ser tingido de ouro. Como se o tempo, por um instante, decidisse lhe oferecer uma segunda chance, Luciana abriu os olhos lentamente. O quarto ainda cheirava a desinfetante, mas o ar parecia mais calmo do que no dia anterior. A doutora Isaura Rodrigues estava verificando sua pressão enquanto falava com uma voz serena. Seu pai chegou, ela disse com um sorriso contido. Luciana ficou imóvel. Ela não esperava ouvir aquele nome, não tão cedo, não no meio de todo aquele caos. Por anos, ela havia imaginado aquele reencontro, mas nunca soube se o desejava ou o temia. Suas mãos tremiam, não por fraqueza, mas por uma emoção que ela não sabia nomear. A doutora Isaura a olhou com empatia. Ele está lá fora. Eu não quis deixá-lo entrar sem avisá-la. Luciana respirou fundo e assentiu. Pode deixá-lo entrar. A porta se abriu devagar e um homem alto com cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo apareceu. O senhor Fernando Costa avançou com passos hesitantes, como quem tem medo de quebrar algo com apenas um movimento. Seus olhos se encheram de lágrimas assim que a viu. Por um instante, nenhum dos dois falou. O silêncio não era constrangedor. Era uma ponte que começava a ser reconstruída. Minha filha, ele finalmente disse, com uma voz embargada que ela mal reconheceu. Luciana não respondeu imediatamente. Ela apenas o observou, procurando em seus traços algum sinal daquele pai que ela conheceu antes que o trabalho o consumisse. O homem à sua frente parecia mais humano, menos inacessível. Fernando se aproximou e segurou a mão dela. Eu não sabia que você estava tão sozinha, ele murmurou. Luciana desviou o olhar. Eu nunca estive completamente sozinha. Eu apenas aprendi a não esperar. Ele sentiu que cada palavra era uma crítica justa. Eu cometi muitos erros. Eu sei. Se eu pudesse mudar o passado, eu mudaria. Luciana apertou os lábios. Você não pode mudar, mas você pode não repetir. Aquela frase o atingiu mais do que qualquer acusação. A doutora Isaura observava a cena do fundo do quarto, em silêncio, sem querer interromper. Ela sabia que aquele diálogo era mais terapêutico do que qualquer remédio.
Fernando se sentou ao lado da cama. Sua voz era mais baixa, mas mais firme. O Antônio me ligou. Ele me contou o que aconteceu. Eu não consigo expressar o quanto lamento. Luciana estremeceu com a lembrança. Eu não quero falar dele, ela disse, referindo-se a Diogo. Eu só quero descansar e pensar no meu filho. Fernando assentiu. Isso é o que importa agora. Seu filho, sua vida. Ele fez uma pausa. E a família que você ainda tem. Luciana não respondeu. Ela olhou para a janela, onde o sol começava a se espremer pelas cortinas. Ela pensou nos anos de distância, nos natais sem ligações, nas cartas que nunca chegaram. Por que você veio? Ela perguntou sem olhá-lo. Fernando respirou fundo. Porque desta vez eu te ouvi. Luciana se virou para ele e viu em seus olhos um cansaço diferente. Um cansaço que vinha da alma. Ela entendeu que aquele homem não era o mesmo que a havia deixado ir sem tentar detê-la. Havia em seu olhar um desejo genuíno de consertar as coisas. Eu não sei se posso confiar, ela admitiu. Você não precisa fazer isso hoje, ele respondeu. Apenas me deixe ficar. A doutora Isaura se aproximou e colocou uma mão no ombro de Luciana. Seu pai tem razão. Você não está sozinha. E eu não digo isso apenas como médica. Luciana assentiu em silêncio. O tempo dentro do quarto parecia ter parado. Fernando se lembrou de quando ela era criança, das tardes de domingo em que a levava para o parque e ela adormecia em seu ombro. Ele se lembrou da risada que enchia a casa antes que os negócios e as reuniões o afastassem. Eu passei metade da minha vida conversando com estranhos e guardando silêncio com aqueles que eu amava. Ele confessou. Eu não quero morrer sem pedir perdão. Luciana sentiu um nó na garganta. Não foi fácil ouvir isso dele, papai. O perdão não se pede, se demonstra, ela respondeu. Então me deixe demonstrar, disse Fernando com uma firmeza calma. Doutora Isaura os deixou a sós por alguns minutos. No corredor, ela cruzou com Antônio, que esperava por notícias. Eles estão conversando, ela disse. Ele chegou a tempo. Antônio assentiu e se retirou, aliviado. Lá dentro, Luciana olhou para seu pai novamente. Eu não entendo por que você demorou tanto. Fernando abaixou a cabeça. Porque eu achei que você não precisava de mim e também porque eu tinha medo de ser rejeitado. Luciana suspirou. Eu não precisava do seu dinheiro ou dos seus conselhos. Eu só precisava saber que você estava lá. Fernando apertou sua mão. Agora você sabe, e eu não vou sair até que você queira. Eles passaram vários minutos sem falar. Luciana apoiou a cabeça no travesseiro e deixou que as lágrimas caíssem sem resistência. Elas não eram lágrimas de tristeza pura, mas de alívio. Fernando não tentou contê-las. Ele apenas as acompanhou em silêncio, compreendendo que a verdadeira reparação começa com o respeito pela dor. O bebê está bem, ele disse de repente, tentando mudar o clima. Eu sei, ela respondeu com um sorriso fraco. Ele se mexe muito, como se estivesse me lembrando de seguir em frente. Fernando sorriu também, e por um momento ambos sentiram que o passado se dissolvia um pouco. A doutora Isaura voltou com um copo de água. É hora de você descansar, ela disse a Luciana. Seu corpo e sua mente precisam disso. Fernando a olhou, grato. Obrigado por cuidar dela. Isaura balançou a cabeça. Eu não faço nada além do meu trabalho, mas há coisas que apenas a família pode curar. Luciana a ouviu e entendeu que ela estava certa. Ela se virou para o pai. Se eu for para São Paulo com você, você me promete que não vai me deixar de novo? Fernando a olhou surpreso. Eu prometo. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Luciana o observou, procurando sinais de sinceridade. Ela os encontrou em seus olhos cansados, em sua voz embargada. Está bem, mas eu quero ir quando o médico autorizar.
Como você disser, ele respondeu. A decisão não apagava o passado, mas abria uma porta. A doutora Isaura sorriu discretamente. É um bom começo, ela disse, antes de sair do quarto. Fernando permaneceu sentado, observando sua filha, enquanto ela adormecia. Ele acariciou a testa dela com delicadeza. Descanse, minha filha. A partir de agora, você estará segura. Quando Luciana fechou os olhos, uma nova paz se instalou em seu rosto. No corredor, um homem observava a cena. Diogo Nogueira, com um buquê de rosas brancas nas mãos, sorria com uma expressão ensaiada. Ninguém sabia que ele havia voltado ao hospital. A enfermeira de plantão o reconheceu, mas não se atreveu a detê-lo. Diogo ficou ali por alguns segundos, olhando para a porta fechada, sem entender que a história que ele tanto havia tentado controlar estava prestes a escapar de suas mãos. Lá dentro, Fernando permanecia ao lado de sua filha, sem saber da sombra que espreitava do outro lado. A tarde caía lentamente sobre São Paulo. Naquele quarto, onde o medo havia reinado horas antes, agora havia calma. Um pai havia recuperado a oportunidade de ser pai, e uma filha havia descoberto que ainda existiam refúgios possíveis. Lá fora, o som da cidade continuava seu curso, como se nada tivesse acontecido. Mas no coração de Luciana, algo havia se movido. A reconciliação não era completa, mas o primeiro passo havia sido dado. E às vezes, um único passo é suficiente para mudar o curso de uma vida inteira. O trem de alta velocidade avançava a uma velocidade constante, cortando a paisagem de interior sob um céu limpo. Luciana olhava pela janela, em silêncio. Ao seu lado, Fernando Costa observava o reflexo de sua filha no vidro, tentando imaginar o que passava por sua mente. Eles não se atreviam a falar muito. Depois do reencontro no hospital, as palavras haviam se tornado pequenas. Luciana ainda sentia o cansaço das últimas horas, mas a decisão estava tomada. Ela aceitou ir para São Paulo com o pai, porque entendeu que o silêncio dos anos precisava ser quebrado em algum momento. Não era uma reconciliação completa, era uma trégua para a cura. A viagem não será longa, ele disse, tentando soar natural. Você vai se sentir melhor quando chegarmos. Ela assentiu sem olhá-lo. Ela apertou o cinto de segurança e encostou a cabeça no encosto. O vagão estava meio vazio. A doutora Isaura Rodrigues os acompanhava, verificando de vez em quando a pressão de Luciana. Está tudo em ordem, ela confirmou. Seu corpo está respondendo bem. Você já está no 8º mês, mas precisa descansar e de um ambiente tranquilo. Fernando agradeceu sua presença com um gesto. A doutora representava a calma que ele ainda não conseguia encontrar. Durante a viagem, eles trocaram poucas palavras. O barulho do trem era um murmúrio de fundo que parecia acompanhar os pensamentos. Em algum momento, Fernando pegou uma garrafa de água e a ofereceu à sua filha. Você se lembra dos verões em Ubatuba? Ele perguntou com uma voz suave. Luciana olhou para ele pela primeira vez desde que saíram do hospital. Sim, eu me lembro do mar e da mamãe cantando enquanto cozinhava. Essa menção a tocou profundamente. Ela sempre dizia que a família é como o mar. Às vezes se agita, mas nunca desaparece. Fernando sorriu com uma melancolia sincera. Ela estava certa. Ao chegarem a São Paulo, o ar era diferente, mais seco e mais frio. Um carro os esperava na estação, mas Fernando preferiu caminhar um pouco antes de entrar. Eu preciso esticar as pernas, ele explicou. Isaura aceitou, e Luciana se apoiou em seu braço. A capital fervia de vida, como se o mundo não tivesse tempo para parar. Eles passaram por cafés lotados, por casais conversando ao sol, por idosos lendo o jornal. Luciana pensou que o barulho da cidade a distraía. Ela tinha a sensação de que podia recomeçar.
Quando eles finalmente chegaram à casa da família, um porteiro os cumprimentou com respeito. "Bem-vinda, senhora Luciana", ele disse. Ela se surpreendeu. Ela não esperava esse tratamento depois de tanto tempo. A casa de Fernando, no bairro dos Jardins, era grande e silenciosa. Luciana não prestou atenção aos quadros ou aos móveis. Ela se concentrou no ar que respirava, um ar que cheirava a uma distância antiga. Isaura subiu com ela até o quarto que havia preparado para sua estadia. "Você vai se sentir confortável aqui. Evite as escadas e descanse o máximo possível", ela instruiu. Luciana assentiu. "Obrigada por vir comigo, doutora." Isaura sorriu. "Você pode me chamar de Isaura. Eu não sou mais apenas sua doutora." Ela desceu as escadas e deixou pai e filha a sós. Fernando preparou um jantar simples. Ele não sabia cozinhar, mas se esforçou. Pão, tomate, azeite e um pouco de presunto. "Eu não me lembro da última vez que compartilhamos uma refeição tranquilamente", ele disse enquanto servia. Luciana o observou com curiosidade. "Você não fazia isso quando eu era criança, nem quando eu cresci", ele admitiu. "Talvez agora eu tenha a oportunidade de aprender." Eles comeram sem pressa. A conversa foi tímida, mas sincera. Fernando falou sobre sua esposa, sobre o quanto ele sentia falta dela e o quanto ele lamentava ter perdido a filha também. Luciana ouviu sem interromper. Por dentro, ela ainda sentia uma mistura de mágoa e ternura, mas ela percebia que seu pai falava de um lugar diferente, mais honesto. Depois do jantar, eles saíram para a varanda. De lá, podiam ver a cidade iluminada. O vento da noite trazia o eco dos bares e o som distante do tráfego. "Eu não sei se posso perdoá-lo completamente", Luciana disse sem olhá-lo. "Eu não peço que você me perdoe, apenas que me deixe mostrar que posso ser diferente. As palavras não são suficientes, papai. Eu sei disso, mas eu quero começar cuidando de você." Ela o olhou com uma expressão cansada. "Cuidar não é apenas estar presente, é ouvir." Fernando assentiu. "Então eu vou me dedicar a te ouvir." A resposta a surpreendeu pela sua simplicidade. Talvez por isso ela acreditou um pouco nele. Isaura apareceu novamente com um relatório médico. "Eu falei com o hospital. Eles vão te enviar os resultados amanhã. Por enquanto, está tudo bem." Luciana a olhou aliviada. "Você acha que o bebê vai nascer bem?" "Sim. Se você mantiver a calma e se cercar de afeto, não há por que se preocupar." Fernando interveio. "Aqui, nada vai faltar para ela." Isaura sorriu. "Que o carinho também não falte, Sr. Fernando." Ele abaixou o olhar. "Eu vou aprender." Luciana observou a cena com uma emoção nova. Pela primeira vez em anos, ela via seu pai como um homem vulnerável, não como uma figura distante. Quando Isaura saiu, o silêncio voltou a preencher tudo. Luciana se deitou no sofá e ele se sentou ao lado dela. "Eu posso ficar aqui com você por um tempo?" ele perguntou. "Claro", ela respondeu. "Desde que você não fale de negócios." Fernando riu baixinho. "Prometido." Eles conversaram sobre coisas pequenas, sobre a comida que ela mais gostava, sobre as músicas que sua mãe costumava cantarolar. Luciana começou a se sentir mais leve. No final da conversa, ela olhou para o pai e disse: "A mamãe sempre pensou que um dia você mudaria." Ele respondeu devagar: "Eu demorei demais, mas estou tentando fazer isso." Quando a noite ficou mais fria, Fernando colocou um cobertor sobre os ombros dela. Ela não o rejeitou. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. "Papai", ela disse finalmente, "o que você fará se o Diogo tentar se aproximar?" "Eu farei o que for preciso para que ele não te toque de novo." "Eu não quero vingança", ela esclareceu. "Eu só quero paz." "E você terá", ele garantiu. Ao ir para a cama, Luciana se sentiu segura pela primeira vez em muito tempo. Ela subiu para o seu quarto
e se deitou com o coração mais tranquilo. Fernando ficou na varanda, olhando para as luzes de São Paulo. Ele se lembrou da frase de sua esposa: "A família não se abandona, se repara." Ele sabia que o processo estava apenas começando. Perto da meia-noite, enquanto ele apagava as luzes, o telefone de Luciana vibrou na mesa de cabeceira. Ela o pegou sem vontade, pensando que seria uma mensagem de Isaura. Mas não era. Na tela, apenas uma frase apareceu: "Não pense que isso acabou." Ela sentiu um calafrio percorrer suas costas. Não havia número visível. Apenas aquela advertência seca que trazia o cheiro do passado. Ela permaneceu em silêncio e não acordou o pai. Ela acariciou a barriga e sussurrou: "Vai ficar tudo bem." Lá fora, as luzes da cidade continuavam a piscar, indiferentes. Mas dentro daquela casa, algo novo estava começando a se fortalecer. Luciana sabia que sua vida não dependia mais do medo, mas da decisão de enfrentá-lo. E embora o passado ainda estivesse espreitando nas sombras, ela agora tinha um lugar para se refugiar e alguém disposto a protegê-la. Em São Paulo, o sol da tarde refletia nas janelas do escritório de Diogo Nogueira. Sentado em sua escrivaninha, ele observava seu próprio reflexo com uma mistura de raiva e desprezo. Apenas alguns dias haviam se passado desde que Luciana foi para o hospital, e ele não suportava a ideia de que todos o consideravam o culpado. "Ninguém vai destruir meu nome", ele murmurou enquanto checava seu telefone. Desde sua detenção temporária e subsequente libertação, os rumores haviam começado a crescer. Vizinhos, colegas e conhecidos comentavam a notícia. A família Costa era influente, e logo a história vazaria para a imprensa. Diogo sabia que precisava se adiantar. Em sua mente, ele não era um agressor, mas uma vítima da manipulação. Ele ligou para Carla Dantas, uma jornalista conhecida por sua ambição. "Eu preciso te ver", ele disse sem cumprimentá-la. "Eu tenho uma história para te vender, uma das grandes." Carla, acostumada a receber ligações de figuras polêmicas, aceitou o encontro. Ela o encontrou naquela mesma tarde em uma cafeteria no centro. Diogo a esperava com um terno escuro, um olhar calculista e um ar de falsa calma. "Luciana Costa não está bem. Ela tem tido crises de ansiedade e está sendo manipulada por seu pai, um empresário que quer limpar a imagem dele às minhas custas." Carla ouviu sem piscar. Ela anotou rapidamente, mas não estava convencida. "E por que você está me contando isso?" ela perguntou. Diogo sorriu. "Porque eu sei que você não acredita em histórias simples. Eu quero que você publique a verdade antes que eles o façam." Ele mostrou a ela algumas mensagens fora de contexto, supostas provas de que Luciana tinha problemas emocionais. Carla, que havia aprendido a farejar oportunidades, viu naquela história um possível escândalo midiático. "Se o que você diz é verdade, isso será notícia", ela respondeu. Diogo assentiu satisfeito. "Eu só preciso que as pessoas duvidem dela. Eu vou cuidar do resto." Enquanto isso, em São Paulo, Fernando tomava café da manhã com Luciana. A doutora Isaura havia passado cedo para verificar a pressão dela e confirmar que a gravidez continuava estável. Luciana parecia mais tranquila, embora o cansaço a pesasse. "Papai, eu acho que eu deveria tentar sair para caminhar um pouco. Eu não quero me sentir presa." Fernando sorriu. "Claro, nós podemos ir para o Parque Ibirapuera amanhã. O ar fresco vai te fazer bem." Ela assentiu aliviada. Isaura acrescentou: "Mas nada de preocupações. Evite ler notícias ou redes sociais. O estresse pode te afetar." Luciana não entendeu o motivo daquele aviso, mas obedeceu. No entanto, algumas horas depois, o equilíbrio foi quebrado. Uma ligação de seu assistente interrompeu a reunião de Fernando. "Senhor Costa, talvez o senhor devesse ler o jornal Folha de São Paulo." Na tela do seu computador
Apareceu o título: Luciana Costa, filha de empresário, internada por crise nervosa após discussão com marido. O artigo, assinado por Carla Dantas, sugeria que Luciana sofria de episódios de instabilidade e que Diogo Nogueira havia sido injustamente acusado. Fernando sentiu a raiva subir de seu estômago. Ele leu cada linha com descrença. As palavras foram escritas com habilidade, insinuando dúvidas sem afirmar nada, o suficiente para manchar a reputação. Ele ligou para seu advogado, João Azevedo. Eu preciso que você cuide disso hoje mesmo. João, acostumado a lidar com danos à imagem, respondeu com calma. Nós podemos exigir uma retratação ou processar, mas o melhor é não reagir publicamente ainda. Se Diogo quer jogar sujo, nós daremos a ele tempo para cometer um erro. Luciana soube pouco depois. Uma enfermeira lhe mostrou o artigo por acidente. Quando ela leu seu nome, seu coração se encolheu. O que é isso? Ela perguntou. Fernando tentou tranquilizá-la. É uma mentira. Não vale a pena acreditar nisso. Mas ela já o tinha feito. As frases pareciam facas. Eles estão dizendo que eu sou louca, ela murmurou. Eles estão dizendo que eu inventei tudo. Ela cobriu o rosto. Eu não aguento mais, papai. Fernando se aproximou e segurou suas mãos. Não deixe que eles te definam. Nós não precisamos provar nada para quem não quer entender. O que importa é o que você sabe e o que seu filho precisa. Isaura chegou pouco depois e notou o ambiente tenso. Eu vi o jornal, ela disse com uma voz firme. Luciana, olhe para mim. As mentiras se apagam sozinhas quando se vive com a verdade. A frase, simples, foi como uma flecha. Fernando respirou fundo. Eu não vou ficar de braços cruzados. Aquele homem está tentando nos destruir. João o ligou naquela mesma tarde. Eu revisei a publicação. É difamatória. Nós podemos exigir uma retratação e denunciar o uso indevido de informações médicas. Também houve vazamentos ilegais do hospital. Fernando assentiu. Faça o que for preciso. Eu não busco vingança. Eu busco respeito. João sorriu. Então nós vamos conseguir, mas precisamos de provas claras. Deixe-me trabalhar. Em São Paulo, Diogo celebrava sua pequena vitória. Carla havia cumprido sua parte e o artigo já circulava por toda a parte. É só uma questão de tempo, ele disse a si mesmo. Mas o que ele não sabia era que a publicação havia despertado algo em Fernando que estava adormecido há anos. A determinação de proteger com tudo o que tinha. Naquela mesma noite, o empresário convocou uma reunião privada com seu advogado e um investigador de confiança. Eu quero saber tudo sobre ele, seus movimentos, suas contas, seus contatos. Eu não vou permitir que ele toque em minha filha de novo. João, cauteloso, o avisou. Nós vamos agir dentro da lei, Fernando. Nós temos que vencer isso com inteligência, não com impulso. Tranquilo, ele respondeu. Eu só quero a verdade, e nós a obteremos. Luciana passou o resto do dia em silêncio. Ela não queria ver televisão ou falar com ninguém. Ela se sentou ao lado da janela e observou as luzes da cidade. Ela pensou em tudo o que havia suportado e em como era fácil para os outros julgarem sem saber. Eu não posso viver com medo de novo, ela disse em voz baixa. Fernando, que a ouviu da porta, respondeu. Você não vai, não enquanto eu estiver aqui. Ela olhou para ele e sentiu que suas palavras não eram promessas vazias. Havia algo novo em seu tom. Uma força que ela reconheceu como a de um pai disposto a fazer o que fosse preciso. Naquela noite, antes de dormir, Luciana recebeu uma mensagem de Isaura. Não se deixe vencer pela mentira. Descanse. Amanhã será um novo dia. Ela sorriu fracamente e escreveu apenas uma palavra. Obrigada. Enquanto isso,
Em São Paulo, Diogo lia os comentários do público online. Alguns o apoiavam, outros o insultavam, mas ele só se importava que seu nome estivesse de volta. Ele se recostou em sua cadeira, convencido de que havia recuperado o controle. No fundo, ele não entendia que a verdade, quando chega, não precisa de barulho. Em São Paulo, Fernando observava a cidade de seu escritório. As luzes pareciam mais frias, mas sua decisão era firme. Ele pegou o telefone e ligou para João. Prepare a resposta legal. Eu quero que ela seja apresentada amanhã mesmo. Ele desligou, fechou os olhos e pensou em sua esposa. Eu prometi protegê-la, e eu vou. Lá fora, o vento soprava forte, movendo as folhas das árvores. A tempestade estava apenas começando, mas pela primeira vez, Fernando não tinha medo. Luciana dormia em paz, sem saber que, do outro lado da cidade, seu pai havia decidido que ninguém mais escreveria a história dela por ela. Uma semana após o escândalo, o ar em São Paulo parecia mais leve. Luciana Costa caminhava devagar ao lado de seu pai, pelos caminhos do Parque Ibirapuera. Era domingo, e o sol filtrava a luz entre as árvores, desenhando raios sobre o chão. As risadas das crianças, o som de um violão e o burburinho das pessoas lhe devolviam uma sensação de vida que ela pensava ter perdido. Fernando caminhava ao seu lado sem falar muito, respeitando seu ritmo. Ele havia aprendido que as conversas não precisam preencher todos os silêncios. De vez em quando, ele a olhava discretamente, como se quisesse confirmar que cada passo dela era uma prova de força. Eu não vinha aqui há muito tempo, disse Luciana. Desde pequena. A mamãe me trazia para ver os cisnes. Ela sempre dizia que este parque tinha algo de mágico. Fernando sorriu. Eu também acreditava. Eu esqueci por anos, mas hoje eu consigo ver de novo. Ela o olhou com curiosidade. Você se arrepende de muitas coisas? De quase todas, ele respondeu sem hesitar. Mas eu ainda tenho tempo para consertar algumas. Luciana abaixou o olhar. Eu também cometi erros, papai. Eu confiei em quem não devia. Confiar não é um erro, ele respondeu. O erro é não se perdoar por ter confiado. Aquela frase a fez parar. Ela sentiu que pela primeira vez seu pai falava a verdade e não com autoridade. Eles se sentaram em um banco perto do lago. Um vendedor ambulante passou oferecendo refrigerantes e sanduíches. Fernando comprou 2 garrafas de água e deixou uma moeda extra. O homem agradeceu com um sorriso. Não precisava, disse Luciana. Sempre é preciso, ele respondeu. As pequenas coisas mudam os dias. Ela o observou, surpresa com sua simplicidade. Antes, tudo nele girava em torno do poder e da eficiência. Agora, ele parecia ter aprendido a importância da calma. O João me ligou esta manhã, Fernando comentou. Ele está preparando a ação judicial contra Diogo e o jornal. Ele diz que o caso será sólido, mas eu não quero que você se preocupe com isso. Eu prometo que vou cuidar de tudo. Luciana respirou aliviada, embora soubesse que aquele processo não seria fácil. Você acha que as pessoas vão acreditar em mim? Ela perguntou. As pessoas acreditam no que querem. Você não pode viver esperando convencê-las. O que importa é o que você sabe. Às vezes, eu penso que se não fosse pelo bebê, eu desistiria. Fernando a olhou com ternura. Então agradeça ao seu filho. Ele é a sua força. Ela sorriu fracamente. Eu vou. Ao redor deles, a vida seguia seu curso. Crianças brincavam, casais caminhavam de mãos dadas, músicos improvisavam melodias suaves. Por um instante, o mundo parecia normal. Isaura Rodrigues apareceu à distância, se aproximando com passos calmos. Eu estava procurando por vocês, ela disse quando chegou. Eu queria ter certeza de que Luciana não estava caminhando demais.
Fernando a cumprimentou com afeto. Tem sido um bom dia, doutora. Isaura assentiu. Eu consigo ver. O pulso dela está estável e a respiração mais relaxada. Isso é um bom sinal. Luciana sorriu. Eu me sinto melhor. Eu dormi bem pela primeira vez em semanas. Isaura a parabenizou. Isso é o que eu quero ouvir. Não se esqueça de seus exames e continue evitando o estresse. São Paulo tem seu próprio ritmo, mas você marca o seu. Eu vou tentar, respondeu Luciana. Eles decidiram se sentar na varanda de um café próximo. O garçom, um homem jovem com sotaque nordestino, os atendeu com cordialidade. Fernando pediu um café, Luciana um suco natural e Isaura uma infusão. O ambiente era acolhedor e relaxado. Ao pagar a conta, Fernando deixou uma gorjeta. O garçom agradeceu e se afastou. Às vezes eu me pergunto como algo tão simples pode ser tão bom, disse Luciana. Talvez porque você não tinha um dia tranquilo há muito tempo, respondeu Isaura. O corpo também precisa de paz. Fernando olhou para as duas mulheres e sentiu uma gratidão silenciosa. Obrigado por cuidar dela, Isaura. Não me agradeça, Sr. Fernando. O senhor está fazendo o trabalho mais difícil, aprendendo a estar presente. Ele abaixou o olhar, ciente de quão verdadeiras eram aquelas palavras. No caminho de volta para o carro, Luciana quis parar para observar um grupo de crianças alimentando pombos. Olha para eles, ela disse sorrindo. Eles não têm medo de se sujar. Nós éramos assim antes de complicarmos a vida, seu pai comentou. Às vezes eu penso que a vida adulta não é mais do que uma maneira de esquecer como se brinca. Isaura os ouviu e sentiu que aquele pai e filha estavam encontrando sua própria linguagem. Não se esqueçam de que o bebê sente tudo. Quanto mais calmos vocês estiverem, melhor para ele. Luciana tocou sua barriga. Eu o sinto se mexer mais nesses dias, como se ele estivesse feliz. Isso é um bom sinal, disse a doutora. Ao chegarem em casa, Isaura se despediu com um abraço. Nos vemos em 2 dias para a próxima consulta. Obrigada, Isaura, disse Luciana. E obrigada por nos acompanhar hoje. Foi um prazer. Às vezes, os médicos também precisam se lembrar de que a vida não cabe em relatórios. Fernando a acompanhou até a porta. A senhora sempre terá um lugar aqui. Isaura sorriu e se foi. Já na sala de estar, Luciana se acomodou no sofá. Papai, eu acho que eu estou começando a te entender melhor. Você não era cruel. Você estava apenas perdido. Fernando se surpreendeu. Talvez as duas coisas. A ambição é uma forma de cegueira. Ela assentiu. E o medo também. Medo de quê? Ele perguntou. De repetir os erros, de fazer a escolha errada de novo. Fernando se aproximou. Não tenha medo. Os erros só servem se você os usar para aprender. Eu aprendi que o amor precisa de tempo, não de controle. Luciana o olhou, emocionada. Você percebeu tarde demais? Talvez, mas enquanto eu respirar, não será tarde demais. Naquela conversa simples e sincera, algo se estabeleceu entre eles. Não era preciso falar mais. Luciana se deitou e seu pai ficou sentado ao seu lado por um tempo, vendo-a fechar os olhos. Naquele silêncio, ele se sentiu útil, não como empresário, nem como figura pública, mas como pai. Ele se lembrou das palavras de Isaura: aprenda a estar presente. Ele sorriu para si mesmo, mas a calma não durou muito. Ao cair da tarde, enquanto ele preparava uma ligação com João, seu telefone tocou. O advogado falou rapidamente. Fernando, o juiz acabou de notificar a intimação judicial. A denúncia foi aceita e o processo será iniciado em São Paulo. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Obrigado, João. Era o que nós esperávamos. Ele desligou e foi em direção à sala de estar. Luciana dormia com a respiração calma. Ele não quis acordá-la. Ele a observou e sussurrou. A guerra está começando,
Mas desta vez, você não vai lutar sozinha. Lá fora, o sol se escondia por trás dos edifícios, tingindo o céu de um laranja suave. Fernando ficou olhando pela janela, ciente de que o caminho para a justiça acabara de começar. Ele não sabia quanto tempo duraria ou como terminaria. Mas pela primeira vez, seu propósito era claro. Não era apenas limpar o nome da família, mas restaurar a honra e a paz de sua filha. Naquele momento, ele entendeu que protegê-la era também uma maneira de redimir a si mesmo. O dia do julgamento chegou com um ar pesado. No Fórum de São Paulo, a expectativa era visível. A mídia esperava na entrada, as câmeras ligadas, e os murmúrios se misturavam com o som de passos apressados nos corredores. Lá dentro, Luciana Costa respirava com dificuldade. Sua gravidez estava na reta final, e o estresse era um inimigo invisível. A doutora Isaura Rodrigues a acompanhava, atenta a cada movimento. Respire devagar, Luciana. Você não está sozinha, ela disse enquanto ajeitava o cachecol dela. Luciana assentiu, tentando manter a calma. Seu pai, Fernando, permanecia ao seu lado com uma expressão séria. Ele não era mais o empresário imperturbável que o público conhecia, mas um homem determinado a proteger o que amava. João Azevedo, seu advogado, revisava os documentos mais uma vez. Lembre-se, Luciana, hoje você não tem que provar nada. A verdade falará por si só. Diogo Nogueira chegou alguns minutos depois, com um terno impecável e um gesto calculado. Ele estava acompanhado de seu advogado e de Carla Dantas, a jornalista que havia publicado a matéria difamatória. As câmeras se voltaram para ele, ansiosas por capturar o contraste entre os protagonistas. Diogo sorriu brevemente para o público, aquele gesto ensaiado que escondia a arrogância. Quando ele cruzou o olhar com Luciana, seu sorriso desapareceu. Ela abaixou a cabeça, não por medo, mas para evitar alimentar a sua soberba. Fernando apertou o punho, mas se conteve. Não dê poder a ele, sussurrou Isaura. O julgamento começou no meio da manhã. O juiz, um homem mais velho, com uma voz grave, pediu silêncio. João abriu a sessão com uma declaração concisa. Minha cliente, a senhora Luciana Costa, não busca vingança, mas justiça. O senhor Nogueira cometeu violência física e psicológica, além de difamação pública com a colaboração de terceiros. Nós apresentaremos provas médicas, testemunhas e declarações que provam isso. Diogo ouvia com uma calma aparente, embora sua mandíbula tensa o traísse. Seu advogado respondeu friamente. O senhor Nogueira nega categoricamente as acusações. A senhora Costa teve episódios de instabilidade emocional, agravados pela gravidez. Nós temos mensagens e depoimentos que provarão sua manipulação. Luciana estremeceu, mas Isaura segurou sua mão. Olhe para mim, ela sussurrou. Eles não têm poder sobre você. Fernando a observou com um orgulho silencioso. Quando chegou a vez de Luciana, ela se levantou devagar. Cada passo em direção ao púlpito parecia pesado, mas sua voz, embora suave, soou firme. Eu não estou aqui para destruir ninguém. Eu estou aqui porque eu quero que meu filho nasça em um mundo onde ninguém precise justificar o medo. Eu fui agredida em um hospital, na frente de uma médica. Não foi um mal-entendido. Foi violência. E a violência nunca é um erro. O juiz a ouviu com atenção. O silêncio era total. João se sentiu satisfeito. Diogo tentou interromper, mas o juiz o interrompeu. O senhor terá a sua vez, senhor Nogueira. Quando chegou a vez dele de testemunhar, seu tom mudou. Eu amo Luciana. O que aconteceu foi um acidente. Eu estava alterado. Eu não sou um monstro. Ele olhou para as câmeras, como quem busca compaixão. Ela sabe que eu não quis machucá-la. Luciana o olhou diretamente pela primeira vez. Dizer que me ama não apaga o que você fez. O amor não dói, Diogo. O que você fez foi medo,
não amor. O público murmurou e o juiz pediu ordem. Então, João apresentou uma surpresa. Excelência, a defesa mencionou a falta de provas. No entanto, hoje nós apresentamos o depoimento de uma testemunha ocular que pediu para falar. O juiz assentiu. Pode entrar. As portas do tribunal se abriram e Antônio Silva apareceu. O burburinho foi imediato. Diogo o reconheceu na hora. O que ele está fazendo aqui? Ele perguntou ao seu advogado. Mas era tarde demais. Antônio se colocou no púlpito com uma expressão firme. Eu estava no hospital naquele dia. Eu ouvi a discussão e o tapa. Eu vi a doutora Rodrigues intervir. Eu não precisava ver mais para entender o que aconteceu. Anos atrás, eu trabalhei para a família Costa e cometi meus erros. Mas hoje eu estou aqui para fazer a coisa certa. O juiz o observou com atenção. O senhor pode confirmar o que acaba de dizer? Sim, Excelência. O senhor Nogueira agrediu a senhora Costa enquanto ela estava grávida e hospitalizada. Eu vi. Não há interpretação possível. Mentira! Esse homem foi comprado. O juiz bateu na mesa. Silêncio, senhor Nogueira. Se o senhor interromper de novo, será retirado do tribunal. O advogado de defesa tentou acalmá-lo, mas o dano já estava feito. João aproveitou o momento. Obrigado, senhor Silva. O senhor não apenas foi uma testemunha dos fatos, mas um exemplo de que a redenção também existe. Fernando olhou para ele com respeito. Carla Dantas evitou levantar o olhar. Ela também havia sido intimada. O juiz pediu a ela para testemunhar sobre a publicação. Senhora Dantas, a senhora recebeu informações diretas da senhora Costa para aquele artigo? Carla hesitou. Ela olhou para Diogo, depois para Luciana. Não, foi o senhor Nogueira quem me deu as informações. Eu acreditei que eram verdadeiras. A senhora verificou a autenticidade delas? Não o suficiente, ela admitiu. O juiz anotou algo em seus papéis. João interveio. A senhora recebeu algum pagamento ou promessa em troca? Carla engoliu em seco. Uma promessa de exclusividade. Nada mais. Luciana a observou com uma mistura de tristeza e compaixão. Ela sabia que aquela mulher também havia sido usada. Fernando abaixou a cabeça, satisfeito. Tudo estava se encaixando no lugar. Quando o juiz fez uma pausa, Luciana se recostou no banco e respirou fundo. Isaura lhe ofereceu água. Você está se saindo bem. Sua calma é a sua força. Fernando acariciou o ombro dela. Eu estou orgulhoso de você. Obrigada, papai, ela respondeu. Eu nunca imaginei chegar até aqui sem tremer. O julgamento foi retomado à tarde. João encerrou sua alegação com uma frase que ecoou no tribunal. O poder não dá o direito de destruir. Hoje não estamos apenas julgando uma agressão, mas a ideia de que o medo pode silenciar a verdade. Minha cliente escolheu falar, e isso por si só já é justiça. O juiz assentiu lentamente. O tribunal irá deliberar. A sentença será anunciada nos próximos dias. Ao saírem, os flashes das câmeras os cegaram. Fernando cobriu sua filha com o braço. Isaura os escoltou até o carro. O mais difícil já passou, ela disse. Luciana assentiu. Eu não quero que meu filho cresça odiando. Eu só quero que ele cresça sabendo que a mãe dele não ficou em silêncio. Fernando sorriu com ternura. E que o avô dele aprendeu a ouvir. Antônio os esperou do lado de fora do tribunal. Obrigado. Fernando disse a ele. O senhor não precisava ter feito isso. Eu precisava, ele respondeu. Às vezes, ajudar os outros é a única maneira de perdoar a si mesmo. Enquanto o carro se afastava, Diogo permaneceu na porta do tribunal, cercado por jornalistas. Seu rosto havia perdido a segurança de sempre. Pela primeira vez, a câmera não o favorecia. Carla o observava à distância, ciente de que havia participado de algo que ela não podia mais justificar. Dentro do carro, Luciana encostou a cabeça no ombro de seu pai. Eu estou cansada, mas em paz.
Fernando olhou para o céu alaranjado de São Paulo. O descanso chega quando paramos de fugir da verdade. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, uma parte da história deles começava a ser encerrada, não com rancor, mas com a promessa de um novo começo. O amanhecer do dia seguinte ao julgamento trouxe uma calma estranha. Luciana acordou em São Paulo com o corpo cansado, mas a mente em paz. Ela sabia que o destino não dependia mais de advogados ou juízes, mas da verdade que ela havia decidido defender. Na sala do tribunal, ela havia deixado o medo que a acompanhou por meses. Agora, só restava esperar. Fernando entrou em seu quarto com uma bandeja simples de café da manhã. "Você dormiu bem?" Ele perguntou com uma voz calma. Luciana assentiu. "Sim, papai. Pela primeira vez em muito tempo." Ela se sentou devagar e segurou a mão dele. "Obrigada por ter ficado." Ele sorriu. "Eu não podia ir embora, minha filha. Desta vez, não." O telefone tocou no meio da manhã. João Azevedo, o advogado, pedia uma reunião urgente em seu escritório. O juiz adiantou a sentença. Ele anunciou: "Será hoje." Fernando ficou tenso. "Tão cedo?" "Sim, e isso geralmente é um bom sinal. Ele quer encerrar o caso antes do final de semana." Luciana sentiu uma pontada de nervosismo, mas Isaura, que estava com ela, colocou a mão em seu ombro. "Respire. Não há mais nada a fazer a não ser confiar." Ela a acompanhou até o carro e se sentou ao seu lado durante a viagem. "Lembre-se, Luciana, os finais justos nem sempre soam como nós sonhamos, mas eles sempre trazem liberdade." O escritório de João estava cheio de movimento. A mídia esperava do lado de fora e um grupo de fotógrafos tentava capturar qualquer gesto. Luciana caminhou devagar, apoiada por seu pai. João os recebeu com um sorriso. "Eu não vou dizer nada ainda, mas a decisão nos favoreceu." Luciana o olhou, surpresa. "Você já sabe?" "Eu vi a notificação preliminar." O juiz deu total credibilidade aos depoimentos de Isaura e de Antônio Silva. Ele considera que Diogo Nogueira cometeu agressão, coação e difamação. Ele também ordenou uma retratação pública do jornal. Fernando soltou um suspiro que ele estava segurando por semanas. "Era o justo." João assentiu. "E é, mas haverá um recurso. Não vamos baixar a guarda." Enquanto eles falavam, a notícia começou a se espalhar. Nos noticiários de São Paulo, os primeiros títulos apareciam. Tribunal condena Diogo Nogueira por agressão e calúnia. A redação da Folha de São Paulo se encheu de murmúrios. Carla Dantas, a jornalista envolvida, recebeu uma ligação de seu editor. "Nós temos que publicar a retratação hoje mesmo", ele ordenou. Carla fechou os olhos por um instante. "Eu vou", ela respondeu, em silêncio. Ela entendeu que o preço de sua ambição havia sido a reputação de uma mulher inocente. Em outro lugar, Diogo lia a sentença com o rosto pálido. Seu advogado tentava acalmá-lo, mas ele bateu na mesa. "Isso não pode ficar assim. Aquela mulher me destruiu." "Você se destruiu sozinho", o advogado respondeu friamente. O tribunal foi claro. As testemunhas foram coerentes. Não há como reverter. O meu conselho é que você desapareça por um tempo. Diogo ficou em silêncio, olhando para o nada. Pela primeira vez, o espelho lhe devolveu a imagem de um homem derrotado. Em São Paulo, Luciana ligou a televisão por curiosidade. Ela viu seu próprio nome na tela e, por um segundo, temeu sentir vergonha novamente. Mas não foi o que aconteceu. A apresentadora lia com uma voz neutra. O Tribunal de São Paulo condenou Diogo Nogueira por agredir sua esposa grávida, Luciana Costa, filha do empresário Fernando Costa. A vítima declarou que busca justiça, não vingança. Luciana abaixou o volume e olhou para seu pai. "É estranho ouvir minha vida na boca de outras pessoas."
Às vezes a verdade também precisa de um alto-falante, ele respondeu. Mas o que importa não é o que eles dizem, mas o que você sabe que fez certo. Mais tarde, Isaura chegou com flores e um sorriso. Eu te disse, ela disse enquanto a abraçava. A verdade pode demorar, mas ela sempre chega. Luciana a abraçou forte. Eu não sei como te agradecer. Você não precisa. Eu apenas fiz o meu dever, como médica e como mulher. Fernando interveio com uma voz emocionada. Isaura, se não fosse por você, minha filha, e meu neto não estariam aqui. Eu nunca vou me esquecer disso. Isaura o olhou com serenidade. O senhor também fez o que devia, senhor Fernando. Às vezes, a justiça começa em casa. Antônio Silva ligou pouco depois. Eu vi a notícia, ele disse. Eu suponho que tudo tenha acabado. Sim, Antônio, Fernando respondeu. Acabou graças a você. Não me agradeça. Eu devia algo ao passado. Agora eu posso dormir em paz. Então durma em paz, meu amigo, disse Fernando. Ao desligar, ele olhou para Luciana. Aquele homem me ensinou mais sobre coragem do que qualquer sócio que eu já tive. Luciana sorriu. As pessoas mudam quando se atrevem a olhar para trás sem medo. Naquela tarde, os três saíram para caminhar pelo Parque Trianon. São Paulo estava cheio de vida e, pela primeira vez, Luciana pôde aproveitar sem se sentir vigiada ou envergonhada. As pessoas passavam sem reconhecê-la e aquele anonimato tinha o sabor da liberdade. O que você vai fazer agora? Perguntou Isaura. Eu não sei, Luciana respondeu. Talvez eu volte para São Paulo quando o bebê nascer. Eu quero que ele cresça perto do mar. Mamãe dizia que o mar cura tudo. Fernando a ouviu e sorriu. Então nós três vamos. Eu também tenho coisas para curar lá. Ao cair da tarde, eles pararam em uma pequena cafeteria. O garçom os atendeu com simpatia e Luciana pediu um chá. Ela olhou pela janela e viu uma mãe brincando com seu filho pequeno. Eu quero ser como ela disse em voz baixa. Ser uma mãe que ensina sem medo. Isaura tocou seu braço. Você já é, Luciana. Você ensinou ao mundo que a dignidade não é negociável. Fernando assentiu. E a mim, você me ensinou que o amor não é dado por poder, mas por presença. Luciana o olhou com ternura. Então nós três aprendemos. Quando eles voltaram para casa, a caixa de correio continha um envelope sem remetente. Luciana o abriu com cautela. Dentro havia uma folha escrita à mão. Perdão, dizia. A assinatura era de Carla Dantas. Não havia desculpas, apenas aquela palavra. Luciana dobrou o papel e o guardou em uma gaveta. Eu não a odeio, ela disse. Eu só espero que ela aprenda. O perdão não é esquecer, comentou Fernando. É deixar de carregar o que não te pertence. Antes de dormir, Luciana foi para a varanda. A cidade brilhava sob um céu limpo. Ela acariciou sua barriga e falou em voz baixa. Nós conseguimos, meu amor. Agora você está seguro. Fernando a observou da porta sem interromper. Ele entendeu que naquele momento o peso do passado estava sendo desfeito. Enquanto isso, em São Paulo, Diogo caminhava pela praia deserta. O vento frio batia em seu rosto. Pela primeira vez, não havia câmeras ou público, apenas o som do mar. Ele pensou no que havia perdido, no que ele destruiu com suas próprias mãos. Ele tentou ligar para ela, mas parou. Ele sabia que não havia mais nada a dizer. O silêncio era sua punição. Em São Paulo, Luciana se deitou com uma nova paz. Ela não sabia o que o futuro traria, mas não tinha mais medo. Isaura havia prometido estar presente para o parto, e seu pai dormia no quarto ao lado. Tudo estava em calma. Lá fora, a cidade respirava, indiferente e bela. Lá dentro, uma mulher e um homem haviam encontrado redenção. Não pela sentença de um juiz, mas por terem aprendido a amar sem medo.
E enquanto o sono a vencia, Luciana pensou que, às vezes, a verdadeira justiça não é proclamada em um tribunal, mas no coração que finalmente para de tremer. O mês de julho chegou com um ar novo. Em São Paulo, o inverno se anunciava com o cheiro de sal e o som das ondas quebrando na praia. Luciana Costa havia voltado para a cidade depois de meses intensos. Ela o fez por decisão própria, não por fuga. Ela queria fechar o ciclo onde tudo começou. Seu pai, Fernando, a acompanhava em cada passo. Desde a sentença, o vínculo deles havia se tornado mais profundo, cheio de silêncios compartilhados e gestos simples. No carro, a caminho da casa de praia que eles haviam alugado, ele perguntou: "Você tem certeza de que quer passar o verão aqui?" Luciana sorriu. "Sim, papai. Eu não quero que São Paulo me lembre de medo. Eu quero que me lembre de renascimento." O dia estava claro e as ruas estavam cheias de preparativos para a festa de São João. Aquela celebração do fogo e da água sempre foi especial para sua mãe. Luciana se lembrava de como, quando criança, ela pulava sobre as fogueiras com a mãe, fazendo desejos. Desta vez o desejo era diferente. Ela queria paz, não milagres. Ao chegarem em casa, Isaura Rodrigues já os esperava. "Você está em boa forma", a doutora disse enquanto verificava a pressão. "O bebê está pronto para nascer quando ele decidir." Luciana riu. "Igual ao avô, não gosta de receber ordens." Fernando fingiu estar ofendido. "Então ele já está se parecendo comigo." Isaura os observou com ternura. "É lindo ver vocês assim. Essa união é parte da sua cura, Luciana." Ela assentiu. "Sim, Isaura. Eu finalmente sinto que tudo faz sentido." Durante os primeiros dias, a rotina foi tranquila. Eles caminhavam à beira-mar ao pôr do sol, comiam juntos e conversavam sobre tudo sem pressa. Fernando havia deixado o trabalho nas mãos de seus sócios e se dedicava a cuidar de sua filha. Às vezes, ele a observava sem que ela percebesse. A força que emanava daquela jovem que havia sofrido tanto o surpreendia. Uma tarde, enquanto Luciana descansava na varanda, ele se aproximou. "Você sabe no que eu estava pensando esta manhã?" ele disse. "Que eu passei metade da minha vida construindo impérios e a outra metade tentando não perder a única pessoa que realmente importava." Luciana sorriu. "Você chegou a tempo, papai. Isso é o que conta." Ele abaixou o olhar, emocionado. "Os finais nem sempre são gentis, mas este está sendo." O 9º mês de gravidez avançava rapidamente. Isaura fazia visitas frequentes e supervisionava cada detalhe. Uma manhã, ao ouvir o batimento cardíaco do bebê, ela sorriu. "Ele é forte. Vai nascer em breve." Luciana se emocionou. "Às vezes, eu tenho medo de não estar pronta." Isaura segurou a mão dela. "Ninguém está. A maternidade não se ensaia, se vive." Fernando, da porta, os observava com orgulho. Aquelas 2 mulheres haviam se tornado seu guia. "Quando chegar a hora, eu estarei aqui", ele prometeu. Luciana o olhou. "Eu sei. Eu não tenho mais dúvidas disso." Mas a tranquilidade foi interrompida uma tarde, quando Isaura recebeu uma ligação. "É da clínica", ela disse com uma expressão séria. "Eu preciso que nós nos preparemos. O parto pode adiantar." Luciana sentiu um calafrio. "Agora?" Isaura assentiu. "Não há por que se preocupar. Nós só precisamos ir com calma." Fernando correu para pegar o carro. A viagem até o hospital foi rápida e silenciosa. Luciana respirava seguindo o ritmo que Isaura a instruía. "Pense no mar, em seu som, em sua força constante", a doutora dizia. "Seu corpo sabe o que fazer." Fernando dirigia com firmeza, contendo a ansiedade. Quando eles chegaram, a equipe já os esperava. As horas seguintes foram uma mistura de tensão e esperança. Isaura não se separou do lado de Luciana. Luciana, entre as contrações,
pensou em tudo o que havia vivido. O medo, a vergonha, a coragem, a justiça. Cada lembrança a impulsionava a continuar. Em um momento de dor, ela apertou a mão de Isaura. Você acha que eu serei uma boa mãe? Você já é, ela respondeu. Apenas uma mãe forte chega até aqui sem desistir. Fernando esperava lá fora, andando de um lado para o outro. Ele não suportava a incerteza. Ele se lembrou da noite em que sua esposa deu à luz Luciana e de como ele havia prometido cuidar das duas. Aquela promessa não cumprida o acompanhou por todos esses anos. Mas hoje ele a estava cumprindo com seu neto. Quando o choro do bebê ecoou no corredor, Fernando parou. Ele fechou os olhos e deixou que uma lágrima escorresse por sua bochecha. Isaura saiu alguns minutos depois, com um olhar sereno. Deu tudo certo, ela anunciou. O senhor tem um neto lindo. Fernando levou uma mão ao coração. Obrigado, doutora. Ele entrou no quarto devagar. Luciana estava pálida, mas sorridente. Em seus braços, um bebê dormia. O nome dele é Gabriel, ela disse. A mamãe dizia que esse nome significa força. Fernando se aproximou com os olhos marejados. É perfeito. Ele a beijou na testa. Sua mãe estaria orgulhosa. Eu sei, ela sussurrou. Hoje eu a sinto perto. Naquela noite, enquanto mãe e filho descansavam, Fernando foi para a varanda do hospital. De lá, ele podia ver a cidade iluminada. Nas praias, as fogueiras de São João começavam a ser acesas. O fogo iluminava o céu, e as pessoas celebravam queimando o velho para dar lugar ao novo. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, se permitiu ser grato. Não pelo dinheiro ou pelas vitórias, mas por ter recuperado sua filha e pela vida que agora dormia no quarto ao lado. No dia seguinte, Isaura trouxe flores e um sorriso. Foi um parto exemplar. Você pode voltar para casa em 2 dias. Luciana a abraçou. Obrigado por tudo, Isaura. Eu não sei como eu teria chegado até aqui sem você. O importante não é que você chegou, a doutora respondeu. É que você não o fez sozinha. Fernando observou a cena com emoção. Você fez o certo, minha filha. Melhor do que eu jamais imaginei. Eu não o fiz sozinha, papai. Nós fizemos isso juntos. Naquela tarde, enquanto o bebê dormia, Luciana escreveu uma carta que ela nunca enviaria. Era para Diogo. Eu não te odeio, ela escreveu. Eu só espero que você encontre em si o que perdeu no dia em que escolheu a violência. Eu escolhi viver, e isso você não pode mais tirar de mim. Ela dobrou o papel e o guardou em uma gaveta. Ela não precisava de mais nada. O perdão não era mais para ele, mas para libertar a si mesma. Na noite de São João, os 3 desceram para a praia. Fernando carregava o pequeno Gabriel nos braços. As fogueiras ardiam em frente ao mar e as ondas pareciam acompanhar o murmúrio da multidão. Luciana escreveu em um pedaço de papel: Eu deixo o medo para trás e abraço a vida. Então, ela o jogou no fogo. Isaura a observou sorrindo. Agora você está pronta para começar. Luciana assentiu, sentindo a brisa morna do Atlântico. Sim. Desta vez é de verdade. Fernando olhou para o fogo e pensou em sua esposa, na promessa cumprida e na segunda chance que a vida lhe havia dado. Luciana abraçou seu filho e olhou para o céu iluminado pelos fogos de artifício. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não a assustava. Era uma nova história, escrita com amor e sem rancor. Enquanto o mar rugia suavemente, ela entendeu que o passado havia queimado com as chamas, e o que restava era apenas o essencial: a família, o perdão e a certeza de que ela havia sobrevivido para voltar a amar. O amanhecer do verão se filtrava pelas cortinas da casa de praia. Luciana acordou com o choro suave de seu filho. Gabriel tinha apenas 2 semanas,
mas já havia mudado completamente o ritmo de sua vida. Ela o pegou nos braços e o embalou com ternura. "Bom dia, meu amor", ela murmurou. Sua voz soava calma, quase nova. Ao seu redor, o mundo parecia diferente, mais lento, mais humano. Fernando entrou com uma xícara de café na mão. "Outra noite sem dormir?" Ele perguntou com um sorriso. "Um pouco", respondeu Luciana, "mas eu não me importo. Quando eu olho para ele, tudo vale a pena." Fernando se sentou ao lado dela, observando o bebê. "Eu nunca pensei que um dia voltaria a ouvir uma casa cheia de vida." Ela o olhou com carinho. "Nem eu pensei que eu poderia te perdoar, mas aqui estamos nós." Os dias passavam com calma. Isaura Rodrigues os visitava com frequência, examinando o bebê e garantindo que Luciana se recuperasse bem. "Seu corpo se recupera rápido, mas não se esqueça de cuidar da sua mente também", ela a lembrava. "O passado não te pertence mais, mas ele pode voltar se você o chamar." Luciana assentia, sabendo que aquelas palavras eram sábias. Uma tarde, enquanto Isaura terminava o exame, Luciana perguntou: "Você alguma vez duvidou de que eu conseguiria sair de tudo isso?" Isaura sorriu. "Nunca. Você só precisava que alguém te lembrasse quem você era." Aquela frase ficou marcada em sua mente. Fernando passava as tardes com seu neto nos braços. Ele falava como se o menino pudesse entender tudo. "Gabriel, eu quero que você saiba que sua mãe é a pessoa mais corajosa que eu já conheci." Luciana o ouvia da cozinha, sorrindo. Havia uma nova cumplicidade entre eles, tecida com paciência e perdão. Não era mais preciso falar do passado, bastava viver o presente. Uma manhã, Fernando recebeu uma carta do tribunal. Era a confirmação oficial de que Diogo Nogueira havia renunciado ao recurso. O caso estava encerrado definitivamente. Ele caminhou até a varanda onde sua filha amamentava o bebê. "Luciana", ele disse com uma voz calma, "tudo acabou. Diogo não vai recorrer." Ela olhou para ele. Por um momento, ela não disse nada. Ela apenas respirou fundo. "Então, nós estamos livres." "Sim, minha filha. Finalmente estamos." Eles se olharam em silêncio, como se aquelas poucas palavras fossem suficientes para fechar todas as feridas. Naquela noite, Fernando preparou um jantar simples. Isaura foi convidada. O ambiente estava cheio de serenidade. Na mesa, os três conversaram sobre coisas pequenas. Sobre o verão, sobre o mar, sobre o futuro. "Eu decidi voltar a trabalhar no Hospital de São Paulo", anunciou Isaura. "Mas eu quero abrir uma unidade especial para mulheres vítimas de violência. Este caso me mudou. Eu não posso ficar parada." Luciana a olhou, emocionada. "Isso vai ajudar muitas mulheres. Eu vou fazer isso por você e por todas aquelas que ainda têm medo." Fernando levantou sua taça. Aquelas que tiveram a coragem de quebrar o silêncio. Eles brindaram, e naquele gesto, algo mais do que uma amizade foi selado. Uma promessa compartilhada de nunca mais olhar para o outro lado. No dia seguinte, Luciana saiu sozinha para caminhar na praia. Ela carregava Gabriel em um canguru, e a brisa do mar acariciava seu rosto. Cada onda que chegava a seus pés parecia apagar um fragmento da dor antiga. Ela parou em frente ao horizonte. "Seu avô diz que o mar nunca esquece", ela disse em voz baixa. "Eu acho que sim. Eu acho que o mar perdoa." O bebê se mexeu um pouco, como se entendesse. Naquele instante, ela sentiu algo que não sentia há anos. Leveza. De volta em casa, ela encontrou seu pai organizando fotos antigas. Em uma delas, Luciana era uma criança, correndo na praia com a mãe. "Foi o verão de 2002, Fernando disse. "O último em que todos nós fomos felizes." Luciana pegou a foto e a olhou por um longo tempo. "Nós podemos fazer isso de novo, papai. Não da mesma maneira,
mas de uma nova. Fernando a abraçou sem dizer nada. Ele não precisava responder. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, eles receberam uma visita inesperada. Carla Dantas estava na porta, com uma expressão humilde. "Eu não vim como jornalista", ela disse. "Eu só queria pedir desculpas pessoalmente." Luciana a olhou em silêncio. "Você já o fez por carta." "Sim, mas eu precisava fazer isso olhando nos seus olhos." Luciana assentiu. "Está tudo bem, eu te perdoo." Carla respirou aliviada. "Obrigada. Eu estou escrevendo um artigo diferente sobre reparação, não sobre escândalo. Se você me permitir, eu quero contar sua história como um símbolo de esperança." Luciana a observou calmamente. "Apenas se isso ajudar outras mulheres a não se calarem." "Essa é a ideia", respondeu Carla. Elas apertaram as mãos. Quando a mulher se foi, Fernando disse: "Eu não esperava vê-la aqui." "Eu também não", Luciana disse. "Mas todos merecem uma segunda chance." Ao anoitecer, eles acenderam uma pequena fogueira na praia. Como uma despedida do verão, Luciana segurava Gabriel nos braços, e Isaura e Fernando estavam ao seu lado. "A mamãe dizia que o fogo purifica", Luciana murmurou. Talvez ela estivesse certa. Fernando olhou para as chamas. "O fogo queima, mas também ilumina. Isso nos fez ver de novo." Isaura acrescentou: "E a água do mar esfria o que o fogo não destrói. Entre os dois, a vida nasce." Luciana sorriu, assim como Gabriel. Enquanto o fogo se consumia, cada um jogou um papel ao vento com um desejo. Fernando pediu tempo para continuar perto de sua filha. Isaura desejou que nenhuma mulher tivesse que enfrentar sozinha o que Luciana viveu. E Luciana, ao olhar para o mar, sussurrou. Ela desejou que Gabriel crescesse sabendo que o amor nunca deve machucar. As chamas refletiam em seu rosto, sereno e firme. Horas depois, quando eles voltaram para casa, o bebê dormia profundamente. Fernando se despediu com um beijo na testa de sua filha. "Você fechou o ciclo, Luciana. Você fez o que nem eu pude fazer. Você transformou a dor em luz." Ela sorriu para ele. "Você me ensinou a não desistir." Ele balançou a cabeça. "Você me ensinou a amar de verdade." Ao ficar sozinha, Luciana foi para a varanda. O mar brilhava sob a lua cheia. No horizonte, as últimas fogueiras de São João se apagavam lentamente. Ela pensou em tudo o que havia perdido, mas também em tudo o que havia ganho. Sua liberdade, sua família, sua voz. Ela acariciou a testa de Gabriel e o segurou perto de seu peito. "Tudo começa de novo", ela sussurrou para ele. Naquela noite, não havia medo, nem barulho, nem sombra. Apenas a respiração tranquila do bebê e o som constante do mar. Luciana entendeu que a vida não se trata de apagar as cicatrizes, mas de aprender a olhá-las sem dor. E enquanto o vento do Atlântico entrava pela janela, ela pensou que sua história não era de derrota, mas de renascimento. Porque quando uma mulher decide se levantar, ela não o faz sozinha. Ela também levanta aqueles que a amam e aqueles que um dia aprenderão com sua coragem. O amanhecer a encontrou em paz, com Gabriel dormindo em seu peito e um sorriso nos lábios. Lá fora, o mundo continuava a girar. Lá dentro, uma família havia aprendido o verdadeiro significado do perdão. E no silêncio do novo dia, Luciana Costa compreendeu que o amor, quando é livre e sincero, sempre tem a última palavra. O som do mar continuou a acompanhar a família Costa, muito depois que as fogueiras de São João se apagaram. Na calma daquele amanhecer, Luciana segurava seu filho enquanto o sol nascia sobre o Atlântico, e ao seu lado, Fernando observava com a serenidade de quem aprendeu a se perdoar. Tudo o que havia acontecido, a dor, a culpa,
A busca por justiça e a reconciliação agora parecia fazer parte de um mesmo caminho que os havia levado da escuridão para a clareza. Não havia mais mágoa, apenas a certeza de que os erros, quando enfrentados com humildade, podem se transformar em sementes de amor verdadeiro. Porque no final, a vida não é medida pelos triunfos, mas pela capacidade de estender a mão quando tudo parece perdido. Fernando descobriu que nunca é tarde para pedir perdão, e Luciana entendeu que o perdão não é dado para absolver, mas para se libertar. Naquele aprendizado silencioso, ambos encontraram uma nova maneira de amar, mais lenta, mais paciente, mais real. A família, tão frágil e poderosa ao mesmo tempo, se tornou o refúgio onde o passado encontrou descanso e o futuro pôde começar sem medo. Assim, entre o murmúrio do mar e o batimento de um bebê recém-nascido, a história fechou seu ciclo com uma promessa: que o amor, quando é sincero, sempre tem a força para recomeçar. Dizem que a vida oferece segundas chances para aqueles que sabem olhar para trás sem ficarem presos no passado. E é verdade. Como uma vela acesa ao lado da janela, em uma noite de tempestade, um gesto de ternura pode guiar até mesmo os passos mais cansados. A redenção não é um milagre, mas uma escolha diária, feita de pequenas ações que nos devolvem a dignidade e a paz. Em cada perdão oferecido, em cada abraço não dado a tempo, em cada silêncio que aprendemos a preencher com compreensão, está a possibilidade de renascer. Talvez essa seja a verdadeira lição desta história. Que o amor familiar, por mais quebrado que pareça, tem o poder de curar o que o tempo não pôde. Que reconhecer os erros não nos torna fracos, mas humanos. E que, às vezes, para encontrar a paz, basta abrir a porta do coração que havíamos fechado há anos. Se esta história tocou a sua memória ou despertou em você o eco de uma reconciliação pendente, tire um momento para olhar ao redor. Talvez haja alguém esperando sua palavra gentil, sua ligação ou seu perdão. A vida, como o mar, sempre volta a abraçar a praia, não importa quantas vezes a maré a tenha atingido. E nesse abraço suave e constante se esconde o verdadeiro sentido de viver: amar, cair, aprender e recomeçar.